Bom dia, senhores alunos. Sou Luciene, professora de filosofia dos senhores, e estou aqui para poder fazer algumas explicações, tirar algumas dúvidas dos senhores sobre o conteúdo Filosofia Política de Thomas Hobbes, John Locke e Montesquieu, que são considerados filósofos contratualistas. O que quer dizer contratualistas? Eles dividem a sua filosofia em contrato social. O que para eles é um contrato social? Ele explica que a sociedade se organiza com o Estado e cada filósofo defende um ponto de vista diferente ou como poderá ser. Então, cada um deles vai estar defendendo o seu próprio contrato social, a forma que ele vai acontecer, para poder acontecer dentro dos governos absolutistas. Vamos lá. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é um filósofo absolutista. O que quer dizer absolutista? Ele acredita no poder do rei, que é o rei que governa acima de tudo e de todos. O estado de natureza dele é onde não existiam leis e os homens nasciam maus, provocando a desordem social, um verdadeiro estado selvagem ou de constantes guerras. Então, o contrato de natureza dele diz o quê? Que o homem já nascia mal e que provocava, através disso aí, uma desordem totalmente social. Era tudo bagunçado, era considerado pessoas selvagens, um estado selvagem de pessoas más, onde a desordem reinava acima de qualquer coisa. Que também existiam grandes guerras, A condição desse estado de natureza é que o ser humano concede a formação do estado primitivo, sem regras e sem leis. Então, esse estado de natureza para Thomas Hobbes era um estado primitivo, onde ninguém cumpria regras e ninguém cumpria leis, porque as leis eram determinadas somente pelo rei. O rei é quem determinava. E as pessoas seguiam se quisessem, ou se não quisessem, também virava pura desordem. O estado selvagem era a luta por sobrevivência. O homem é o lobo do próprio homem, que consta dentro disso aí, esse ditado, o homem é o lobo do próprio homem, vocês poderão ver dentro da obra de Thomas Hobbes, Leviatã. Por que o homem é o lobo do próprio homem? Porque o homem muitas vezes se tornava inimigo de si mesmo. Ele era primitivo, então ele podia ser considerado o seu próprio inimigo, pelo modo de agir e de pensar. O contrato social para Thomas Hobbes. Os homens abdicavam de sua liberdade plena, entregando-a a um rei absolutista para governá-los através da imposição de leis garantindo a ordem acima de tudo, as religiões, as leis. Então, o contrato social dos homens, o homem abdicava toda a sua liberdade. Ele entregava tudo isso nas mãos desse rei absolutista, onde era o rei quem determinava o que cada um iria fazer ou promover algo de importante para eles. Eles não tinham o direito de pensar e de tomar decisões. Quem tomavam essas decisões eram somente os reis absolutistas. E tinha também a propriedade privada dentro desse contrato social, que pertence ao Estado absolutista, que é o Estado, é a lei, que o rei é totalmente absolutista, é ele o dono de todo o poder. Então, todas as propriedades privadas pertenciam a somente o rei. Os súditos para ele. Os súditos têm o direito de rebelar quando a ordem não é garantida pelo soberano.
Por isso que existiam muitas guerras, porque às vezes os súditos não estavam contentes com o que o rei determinava. Então, eles se achavam no direito de rebelar, e com essa rebelação, eles acabavam guerreando entre si mesmos. Para John Locke, que foi também no século XVII, tinham os objetos externos que fornecem à mente a ideia das qualidades sensíveis, que são as diferentes percepções que produzem em nós, e a mente fornece ao entendimento as ideias de suas próprias operações. Para John Locke, o objeto era externo, que fornecia algo para nossa mente. Tudo que vinha de externo, de conhecimento, ou de ordem, ou de determinação, ele fornecia tudo para nossa mente, para que essas qualidades, para que essas ideias se tornassem qualidades sensíveis dentro do ser humano. Era também um empirista, mas não era radical. O que eu disse, o que a gente vem vendo sobre empirista? Empirista é que vai além, né, através do conhecimento, da experiência. Só que ele não era tão radical. Ele era um empirista, mas não muito radical, porque ele aceitava outras opiniões e concordava também com outras experiências através do conhecimento. Não era só o que ele acreditava. Por isso que ele não era totalmente empirista radical. O estado de natureza para John Locke era: os seres humanos não nascem nem bons e nem maus, mas com direitos inalienáveis como a vida, a liberdade e a propriedade. Esses direitos inalienáveis são: nós nascemos, né? Mas nós nascemos nem bom e nem mal para John Locke. Nós nascemos ali com direito, né? A vida, que é uma coisa que a vida ninguém pode tirar a não ser Deus. Era o aprendizado dele, o que ele acreditava. E a liberdade. Nós temos direito à vida, à liberdade. Essa liberdade era como você ia se expressar. Nós teríamos direito de expressão e também a propriedade. Nós também temos direitos, né? E temos que ter condições para ter essa propriedade, que é o financeiro. Então, ele acreditava que o poder, a propriedade, não deveria ser somente pertencente ao rei, mas sim a todos. Todos deveriam ter a sua própria propriedade. O contrato social para John Locke era participar do estabelecimento da monarquia parlamentar inglesa no século XVII e por isso se opõe ao absolutismo e defende a democracia representativa, onde os proprietários seriam a base política. Então, John Locke acreditava que ele não defendia, né, o parlamento absolutista, ele acreditava que deveria ter sim uma democracia representativa, onde os proprietários também poderiam fazer parte dessa política, onde não fossem só os reis, mas sim todo proprietário, toda pessoa que tinha uma propriedade também deveria fazer parte desse contrato, tomar também as decisões. Para Locke, os representantes através do Estado devem garantir os seus direitos inalienáveis da sociedade. Caso isso não aconteça, deve ser substituído. A propriedade é sua dentro da burguesia. Então, se a pessoa, né, o proprietário,
não cumprisse os seus direitos garantidos, né, que eram inalienáveis, eram insubstituíveis, eles não podiam, eles poderiam, no caso, ser substituídos, né, por uma outra pessoa, que tivesse também dentro da burguesia, onde também tivessem a sua propriedade. Locke tinha um pensamento um pouco diferente do Thomas Hobbes, mas os dois acreditavam que não era só o rei absoluto, né, o rei absolutista, que deveria ter esses direitos. Então eles propuseram esses contratos de natureza, contratos sociais, para quê? Para que as pessoas também dentro da burguesia pudessem fazer parte das decisões políticas dentro do rei, junto com o rei absolutista. Já Montesquieu, ele também era um filósofo iluminista, né, que foi no século XVII também, que foi onde começou a ter o iluminista, né, o filósofo iluminista, que foi considerado também século das luzes ou ilustração, onde você tinha ideias e podia ilustrar essas ideias. Por isso que era chamado de iluminismo. Montesquieu já acreditou numa outra vertente, né? Onde essa vertente ela acontece desse século, né? Do século XVII até os nossos dias atuais, onde ele pensou e fez também a divisão dos poderes, onde foram 3 poderes: o poder executivo, legislativo e judiciário. Por que ele fez isso? Ele tentou ter o equilíbrio, a harmonia e a autonomia entre os poderes. Porque a sociedade antiga, né, no antigo regime, era totalmente determinada pelo rei absolutista. O rei era que determinava tudo que as outras pessoas da sociedade seguiam. Então, ele teve a ideia de dividir o poder para que as outras pessoas pudessem também fazer parte dessas decisões. Foi onde ele também acreditava, né, que o Senhor da guerra e da justiça, que comandava o exército e comandam e julgam os casos segundo era a vontade, então abusava do poder. Quando tinha, né, o Senhor da guerra e da justiça, ele comandava um exército. Além do rei, tinha um outro senhor chamado de Senhor da guerra e da justiça. Mas ele usava esse poder em seu próprio benefício e abusava também do poder como o rei absolutista. Então, para estudarmos direito, esse direito do político e constitucional, cientificamente, os poderes são divididos em poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, onde aconteceu a tripartição dos poderes. O poder foi dividido em 3 grandes etapas, onde o poder executivo era o rei. Para nós hoje atualmente dentro disso aí quem executa as leis, que no caso do país, de cada país, é o presidente, de cada estado é o governador e de cada município o prefeito. Um é interligado ao outro. Por quê? O poder executivo, ele vai administrar junto com o poder judiciário, vai ter a interpretação e a elaboração junto com o poder legislativo. Que o poder legislativo
é onde é criada as leis, né? Onde se cria as leis. Para o país é considerado como o uso são determinados os deputados federais e estaduais, senadores, né? E também nos municípios os vereadores. E, por final, o poder judiciário, que é totalmente o Tribunal Superior de Justiça, onde os juízes é que decidem o que fazer perante essas leis. E no poder judiciário, no poder absoluto, né, no reino absolutista, era somente o rei, o senhor da justiça. A divisão dos três poderes também pode ser chamada como teoria dos freios e contrapesos. É preciso que o poder limite o próprio poder e evitar abuso de poder. Essa teoria de freios e contrapesos foi para quê? Para tentar, né, dividir o poder e que essas pessoas que estivessem no poder não utilizassem esse poder somente para o seu benefício, né, em benefício próprio, mas sim para todos. É diferente do que está acontecendo hoje no país. A lei é para ser cumprida, mas muitos divergem ela, né, dentro dos três poderes, que é onde há as corrupções. Eles também podem ser autônomos e interdependentes, pois houve a necessidade de divisão do poder, ou seja, cada um tem a autoridade necessária para impedir os abusos de poder, mantendo-se, portanto, equilibrados e em sintonia. Os três poderes, eles foram criados para quê? Para que mantenha-se um equilíbrio e uma sintonia entre os três. Para quê? Para que não haja abuso de poder, nem por parte do executivo, nem por parte do legislativo e nem por parte do judiciário, que eles trabalhem em conjunto, em sintonia um com o outro, para que nenhum tenha abuso de poder e possa prejudicar toda uma sociedade. Foi por isso que foi criado os três poderes, a divisão dos poderes. Existe também um chamado mecanismo. O que vem a ser esse mecanismo? Ele é fundamental para a construção de uma sociedade justa, onde a divisão criada por Montesquieu para evitar que o rei abusasse da sua autoridade e usasse em favor particular. Esse mecanismo criado dentro dos três poderes foi, nessa época do século XVII, que o rei não abusasse do seu poder, onde ele não pudesse ter benefício próprio, e sim todo o benefício do Estado ou do país fosse benefício para todos e não somente para o rei, para que ele não abusasse do poder. Tem também, né, dentro da história de Montesquieu, o critério censitário. O que vem a ser esse critério censitário? Era preciso comprovar renda ou posse de bens para ter o direito de participação política. Poderiam votar, disputar cargos públicos, é um forte limitador e serem eleitos. O povo fora da decisão política. Então, esse critério censitário, mesmo depois dessa divisão dos poderes, entre os três poderes, era preciso, né, para ser candidato ou para fazer parte da comissão de um desses poderes, as pessoas tinham que ter, para ter essa participação política, as pessoas tinham que ter bens, ter propriedades, terem negócios nas cidades. No caso, a burguesia, né? Os que eram burgueses,
que eram os donos de terras. Esses sim poderiam fazer parte dessa política. O povo no geral, que é no caso nós hoje, né, população de classe média, classe baixa, não poderia fazer parte, porque não tinha bens, não tinham posses, então não poderia. Por isso que é chamado de critério censitário, que tinha que ter posses para poder fazer parte desse poder, desses 3 poderes. Não era qualquer pessoa que podia, qualquer cidadão que podia, somente quem tinha dinheiro. Com isso, o funcionamento da sociedade, em síntese, era preciso que o poder limitasse o próprio poder. Por isso, ele precisava ser exercido por pessoas diferentes. Não estamos falando de uma herança filosófica, que é a base da organização do poder executivo. Então, para que a sociedade pudesse funcionar bem, né, num resumo para Montesquieu, o poder tinha que ser limitado. O nosso próprio poder deveria ser limitado. Por isso que as pessoas, né, a comunidade, a população no geral, não poderia fazer parte. Era um poder limitado, somente para as pessoas que tinham dinheiro na época. O povo não tinha direito de decisão. A mesma época lá da história do voto de Cabresto. Só que antes esse critério censitário era pior, porque essas pessoas nem direito a votar, mesmo obrigados a votar, eles não poderiam. Quem participava das eleições, da votação, era somente a burguesia que tinha dinheiro e tinha propriedades, ok? Qualquer dúvida, estamos juntos.